Olá, navegantes! No vídeo de hoje vou trazer um assunto bem legal, bem interessante mesmo, e que gera uma certa polêmica. Mas, antes do vídeo, gostaria de pedir para vocês que deixem um like e que se inscrevam no canal para ajudar a divulgar e trazer mais pessoas para esse mundo bacana que é o mundo náutico. Bom, dado o recado, bora para o vídeo. Em algumas expedições que eu participei, pescarias e passeios de barco, eu vi que existe uma certa dúvida sobre que país disciplinaria, que lei seria aplicado caso ocorresse algum fato a bordo, né? Bom, embora haja dúvida sobre isso, esse assunto tem até uma certa simplicidade. Mas, antes de esclarecer, eu preciso trazer certos conceitos para que fique bem explicado. Um Estado, ele é formado por determinados elementos. Ele é formado por um território, por um povo, soberania e finalidade. Para que o Estado possa aplicar sua lei, sua legislação sobre um determinado fato, disciplinando o que ali aconteceu, é necessário que ele tenha soberania onde o fato ocorreu, né? Então, o que é o território nacional? O que é o nosso território? O território brasileiro é formado por quê? Ele é formado pelo solo, pelo subsolo, pelas águas interiores, pelo mar territorial, pela plataforma continental e o espaço aéreo, né? É aquela coluna de ar que fica sobre estes elementos que eu acabei de elencar. Além desse território propriamente dito, existe o território por extensão, que são as embarcações, que é o que nos interessa, e as aeronaves. O mar territorial, que é um dos elementos aí que compõe o nosso território, gera uma certa dúvida. Existem pessoas que dizem que o nosso mar territorial tem 200 milhas e outros que dizem que o mar territorial tem 12 milhas, né? O nosso mar territorial, ele tem 12 milhas contados da baixa mar, ou seja, da nossa maré mais baixa, há uma extensão de 12 milhas náuticas para dentro do oceano e esse é o nosso mar territorial. As 200 milhas náuticas se refere a uma zona de exploração econômica exclusiva, ou seja, por tratados internacionais, o Brasil foi deferido ao Brasil o direito de explorar as riquezas que existem nessa área de 200 milhas. Então, o nosso mar territorial ele tem 12 milhas contadas da baixa mar, mas por questões de direito internacional conferiu-se ao Brasil o direito de explorar economicamente a zona de 200 milhas náuticas, né? Mas fica claro que o que estiver além das 12 milhas não é mais mar territorial brasileiro, são águas internacionais, mas com esse direito concedido ao Brasil. As embarcações, para que eu possa saber qual seria a legislação aplicada, qual será a legislação aplicada a um fato ali ocorrido, eu tenho que fazer uma diferença. Eu tenho que verificar se essa embarcação é pública, né? Ou seja, se ela pertence à União, se ela pertence a algum dos nossos estados, ao Distrito Federal, a algum dos municípios, ou se ela pertence a qualquer dos entes da administração pública indireta, ou seja, uma autarquia, empresa pública, sociedade economista ou fundação pública, né? E as embarcações particulares ou privadas, que são aquelas que pertencem ao particular, mas que foram registradas, foram matriculadas no Brasil. Essas embarcações terão em sua popa um pavilhão brasileiro, ou seja, uma bandeira nacional brasileira. As embarcações públicas, onde quer que elas se encontrem no globo, no planeta, a legislação a ser aplicada aos fatos ali ocorridos será a legislação brasileira, né? Onde quer que a embarcação pública se encontre no mundo, a legislação a ser aplicada é a legislação do Brasil. As embarcações particulares, para eu verificar qual vai ser o ordenamento jurídico aplicado, se é o brasileiro ou de um outro país, eu tenho que verificar onde ocorreu o fato. Se esse fato ocorreu em águas nacionais brasileiras ou em águas internacionais, a legislação a ser aplicada é a brasileira. Agora, se o fato tiver ocorrido numa água nacional de um outro país qualquer, a legislação a ser aplicada será do país em que ocorreu, onde ocorreu o fato, né? Então vamos lá, para deixar bem claro aqui. O nosso território, o nosso mar territorial,
ele tem 12 milhas náuticas para dentro do oceano, contados da baixa mar. Então, a partir da baixa mar, eu traço uma linha para dentro do mar de 12 milhas, esse é o nosso mar territorial. A zona de exploração econômica exclusiva, ou seja, onde o Brasil, com exclusividade, sem que haja participação de qualquer outro país, vai poder explorar as riquezas ali existentes, extrair petróleo, gás natural, enfim, qualquer riqueza ali existente, é de 200 milhas, né? Mas lembrando que o ultrapassar 12 milhas são águas internacionais, águas que não existe soberania, nenhum país tem aquilo, essa região como seu território, né? E as embarcações públicas, onde quer que elas se encontrem no mundo, a legislação brasileira vai ser aplicada. E as embarcações particulares brasileiras, matriculadas aqui no Brasil. Se o fato tiver ocorrido em águas nacionais brasileiras ou águas internacionais, a legislação pertinente é a brasileira. E se o fato tiver ocorrido no território de um outro país, a legislação deste país é que vai disciplinar o fato ocorrido. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que o vídeo tenha esclarecido e bons ventos e bons mergulhos.